Eu queria convidar você agora para orar comigo, para juntos buscarmos a presença do Senhor. Se você pode, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós nos reunimos, mesmo que seja assim, mas juntos nos colocamos na presença do Senhor. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está em cada lar, em cada família e nos corações daqueles que receberam o Teu Filho como Senhor e Salvador. O Senhor está entre nós. Obrigado pelos Teus cuidados preciosos durante este dia. A Tua companhia foi presente conosco. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos deu, tem nos dado. Obrigado pelos encontros, ainda que poucos, que tivemos neste dia. Por aqueles que vimos, abençoamos, conversamos e fomos abençoados. Obrigado, Pai. Continuamos pedindo por aqueles que estão enfermos e hospitalizados. Quantos já perdemos? Quantos sofreram, mas também quantos já foram curados e visitados pelo Senhor. Obrigado pelo Teu consolo, obrigado pela cura, obrigado pela restauração da nossa alegria diante do Senhor. Pedimos que o Senhor agora aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. Queremos Te exaltar. Queremos declarar, ó Deus, a paz que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor, e Te agradecer por ela. Obrigado, Pai. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, fala aos nossos corações. É o que nós Te pedimos, em o nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quando a canção termina e a música acaba, segues sendo Deus, segues sendo Deus. Quando eu não entendo o mundo e a fé me está faltando, segues sendo Deus, segues sendo Deus. Te louvarei porque és Deus, e como Tu não há outro Deus. Segues sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás. Segues sendo Deus, sigas sendo Deus, e
para sempre o serás, o serás. Quando as tormentas crescem e minhas forças desfalecem, segues sendo Deus, segues sendo Deus. Quando o mar se embravece e meu coração decresce, segues sendo Deus, segues sendo Deus. Te louvarei, porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segues sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás. Segues sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás, o serás. Segues sendo Deus, tu és Deus, soberano e digno de todo louvor. Em ti esperamos e descansamos, porque tu és Deus. Aleluia, que bom que temos um Deus, que é o nosso Deus e que permanece sendo sempre Deus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Com Jesus sou feliz, com Jesus meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás,
me ataque com vis tentações. Ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Aleluia. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar. Nós vamos estar lá em breve, ao céu, onde eu vou para sempre morar, por remidos na luz do Senhor. Eu sou feliz, sou feliz, sou com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz.
Obrigado, Senhor Jesus, porque embora estejamos vivendo um tempo de tribulações, a paz do Senhor em nossos corações, podemos experimentar tão doce, mais doce paz. A paz que o Senhor nos deu, e essa paz enche os nossos corações de esperança. Que essa paz invada os lares que estão sofrendo. Que essa paz invada os corações. Que essa paz do Senhor, que o mundo não pode dar, que excede a todo entendimento, esteja tomando o coração dos meus irmãos, os nossos corações, que é a paz que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Obrigado por tão doce paz. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Olha as circunstâncias, não, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Você também é alegre no Senhor? Então, não olhe para as circunstâncias, olhe somente para o amor de Jesus. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Alegres somos com a paz que temos em Jesus Cristo. Vamos ler um versículo que fala
dessa paz. Agora, a paz que depende de cada um de nós, a nossa parte, para que possamos experimentar essa paz. Então, abra comigo a palavra em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Versículo 18. Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Vamos repetir? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Outra vez, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes, quando eu falo desse versículo para alguém, logo o que ouço é, se possível. O problema é que eu não tenho encontrado essa possibilidade de viver em paz na minha casa, no meu próprio lar, pastor. Não é possível experimentar essa paz. O problema é que eu não consigo ter paz com os meus vizinhos. O problema, pastor, é que eu não consigo ter paz nem com os meus irmãos da igreja. Não é possível. Eu tento, mas não é possível. Primeiro, quem não gostaria de viver em paz com todas as pessoas? Todos nós. Alguém que não sonhe com a paz em seus relacionamentos, em conviver em paz, se há alguém que não tem esse desejo e não sonhe com isso, essa pessoa tem um sério problema na alma dela. Ela tem um sério problema emocional, porque o normal, o correto, o saudável, é que todo ser humano queira relacionamentos de paz, com paz, queira viver em paz. E, no entanto, mesmo que esse seja um desejo nosso, é interessante que a Bíblia tenha que nos ordenar a paz. Que a Bíblia tenha que nos dizer, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós precisamos dessa ordem bíblica. É como a ordem de alegrar-se. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Todo mundo quer viver e experimentar alegria. Por que a Bíblia nos dá ordens precisas? Nos dá ordens em relação àquilo que nós tanto desejamos. Por quê? É necessário, portanto, que a gente entenda que o que o apóstolo Paulo está nos dizendo não é em relação às nossas relações particulares com nossos semelhantes cristãos e não cristãos, e não aquilo também que é prerrogativa ou exclusividade das autoridades constituídas de promoverem a paz. Paulo está se referindo, antes de tudo, aliás,
Eu fiz iniciei essa frase de forma incorreta. O que o apóstolo Paulo, portanto, está nos afirmando é que em nossas relações particulares, nós precisamos viver em paz uns com os outros, com os cristãos e com os não cristãos. A autoridade constituída, ela responderá ao mal, não com o bem, e sim com o devido castigo, punição. Isso porque a autoridade foi instituída por Deus justamente para esse fim. É o que está no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. A paz que vem por causa da autoridade constituída por Deus, ela promove. Mas o apóstolo Paulo não está falando dessa paz. Ele está falando de paz nos relacionamentos. E aí o que ele nos diz? Primeiro, ele nos faz uma afirmação positiva. Positivamente devemos abençoar os que nos perseguem. Versículo 14, ele nos deixa isso claro. E negativamente, não podemos revidar o mal com o mal. Então, se você quer viver em paz, abençoe aquelas pessoas que perseguem você e não revide mal com mal. Não deixe que o mal vença você, vença o mal com o bem. E por que a gente deve agir assim? Por que a gente deve se conter? Por que a gente não deve responder com ira àquele que nos provoca? Por que a gente deve buscar, depende, no que depender de vós, se possível, tenha paz? Por que a gente tem que buscar paz, até mesmo com aqueles que estão nos perseguindo, com aqueles que estão tirando a nossa paz? Primeiro, porque é uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus que a gente busque paz, porque Ele nos deu paz, nós temos paz. Deus quer que seus filhos sejam semelhantes a Ele, sejam semelhantes a Jesus Cristo, seu Filho único. Deus quer filhos vivendo em paz. Então é uma ordem de Deus, é desejo de Deus olhar para os seus filhos e perceber que os seus filhos vivem em paz. Segundo, porque nós fomos chamados para esse fim. Nós fomos chamados para que possamos viver em paz. Lá em 1 de Pedro 3:9, deixa eu abrir aqui a palavra, 1 de Pedro 3, versículo 9, nós lemos o seguinte: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Olha só o que o versículo está nos dizendo. Não pague o mal por mal, ou injúria por injúria, não faça isso. Pelo contrário, olha só, faça o contrário, abençoe. Bem dizer é dizer bem. Aquele que fala injúrias de você, fala mal de você, difama você. O apóstolo Paulo, ou Pedro agora vem e diz assim:
faça o contrário. Fale bem dele. Por quê? Ele diz, porque vocês foram chamados para que vivam assim. E há uma promessa aí, porque fazendo assim, vocês receberão herança. Há uma promessa aí de herança para quem faz assim. E essa herança a gente tem que entender que a herança é direito apenas de filhos. Filhos têm direito à herança. Agir assim é fruto de um chamado e não de uma capacidade própria. Nós não temos capacidade própria de estarmos bendizendo aqueles que nos maldizem. Aqueles que falam injúrias de nós. Por nós mesmos nós não temos mais. Fomos chamados e por sermos filhos, somos capacitados pelo Espírito Santo a estarmos abençoando e declarando paz sobre essas pessoas. Deus não nos chamou porque viu que nós agiríamos assim, mas nos chamou para agirmos assim. Então pode sim, você pode bendizer aquele que te causa muitos problemas. Você pode abençoar sim aquele que persegue você. Sabe por quê? Porque você é filho e você foi chamado com esse objetivo. E terceiro, porque a nossa reação não deve ser apenas individual. Nós devemos também evitar que outras pessoas estejam agindo assim. 1 Tessalonicenses 5, versículo 15, diz que a gente deve evitar. Evitar. E essa palavra no grego, evitar, é orate. E ela significa vede que, tenha cuidado para que. A construção, portanto, dessa palavra lá no grego, deixa eu abrir aqui o texto, 1 Tessalonicenses 5,15, diz assim: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Ou seja, você deve colaborar também para que outras pessoas não estejam respondendo ao mal com o mal. Além de você bendizer aquele que amaldiçoa você, você abençoar ele, você também deve contribuir. Como eu estava dizendo, a palavra lá no grego, ela cuide para quê? E essa construção aí da forma dá o entendimento de que todas as pessoas no corpo, na igreja, devem ter o cuidado de que ninguém caia nesse erro. E a primeira maneira que a gente tem de não cair nesse erro não é ficar apontando o dedo e dizendo, ah lá, olha o que o irmão está fazendo. Aquele irmão é fofoqueiro, aquele irmão é isso, não gosto daquele irmão, aquele irmão isso e aquilo. Não é isso. A primeira atitude sua deve ser cuidar de você de tal maneira que você não haja daquela maneira. E segundo, se esforçar no que depender de você para que outras pessoas no corpo, na igreja, nos seus relacionamentos, essas pessoas também não estejam agindo da mesma maneira. E esse versículo, se depender de vós, se possível,
tenham paz, tende paz com todos os homens. Não deixemos, portanto, que o mal se instale, que o mal tome conta. Tenhamos atitude de paz antes que a guerra chegue. Por que que a política está como está? Por que que, principalmente nesses dias, eu ouço tanta gente dizendo, o cristão entrou, se candidatou, e a gente diga, que pena, vai se perder. E a gente dá por certo que aquele cristão vai se corromper. Se ele não era um corrompido antes, que por certo com as pressões ele vai acabar se corrompendo. Por que que nós falamos isso com tanta certeza? Porque temos visto muitos exemplos assim. Mas preste atenção. A gente deve ter cuidado para que o mal não se instale. E a gente deve ter atitudes antes que a guerra, que a discórdia chegue, se instale. Por isso é que se diz aí, se possível, quando depender de vós. São atitudes, portanto, para antes e não para depois. É para a gente assumir a atitude antes e não depois que entornou o balde, como a gente afirma, porque depois se torna muito mais difícil, é quase impossível, se nós mesmos iniciamos o problema. Se nós mesmos somos os causadores da guerra, das perturbações, como é que depois a gente vai iniciar a paz? Se a gente foi quem promoveu. Portanto, quando depender de vós, de nós, estejamos em paz. Não revidem. Descubram a beleza que há nas pessoas. Há beleza sim nas pessoas. Não desista de gente, por favor. Não desista de gente. Gente faz muita coisa feia, sim. Gente comete atos desumanos, sim, mas foi gente que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Não desista de gente, descubra que há algo ainda de Deus no ser humano. Se você descobriu em você, e eu vou repetir isso, se você descobriu que há algo de bom em você, e eu digo isso e repito isso, porque você sabe quem você é. Nós sabemos muito bem quem nós somos. Nós sabemos que nós não prestamos. Nós sabemos o que nós alimentamos em nosso coração. Nós sabemos o veneno que nós carregamos. Nós sabemos os ódios, as iras, os rancores, a falta de perdão, a amargura. Nós sabemos o amargor, o fel que há dentro de nós. Mas se você descobriu em você beleza, faça com que os outros possam descobrir que há beleza também neles. Foi como o pastor Caio Fábio uma vez afirmou que, estando ele fazendo visitas num presídio, ele chegou para um detento e foi falar do amor de Deus para aquele detento. E o detento imediatamente disse para ele: não venha falar de Deus para mim, porque eu não creio em Deus. E a resposta do pastor foi: mas Deus crê em você.
Deus crê em você. Sabe por quê? Porque Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Portanto, algumas perturbações, incômodos, discussões podem estar acontecendo nos seus relacionamentos, entre cônjuges, entre pais e filhos, no lar, na família, porque, se possível, tem dependido de você e você não tem promovido paz. Descubra que há beleza dentro de você e faça com que os outros descubram que há beleza também neles. Procure coisas dignas. O versículo: esforçai-vos por fazer o bem. Esforçai-vos por fazer o bem. Portanto, o bem não é uma coisa que a gente faz assim. A gente faz porque a gente é bonzinho. Não. Às vezes é necessário que a gente se esforce para fazer o bem. O apóstolo Paulo também disse assim: e não se cansem de fazer o bem. Às vezes a gente também se cansa de fazer o bem, porque a gente acha que somos os únicos que estão fazendo bem ainda somos nós. E a gente se cansa. E ele: não se cansem de fazer o bem. E no versículo 17 desse capítulo 12 de Romanos, ele diz: esforçai-vos por fazer o bem. Algo, preste atenção nisso, algo que irrita o não cristão é quando nós, que pregamos o amor, que pregamos a paz, agimos com atitudes totalmente contrárias ao amor e contrárias à paz. O incrédulo se irrita com isso, se perturba com isso, quando nós, que pregamos o amor, que falamos do amor, que falamos de paz, não vivemos o amor e não abraçamos as pessoas com paz. Os incrédulos, eles sabem reconhecer aquilo que é digno nas pessoas. E é uma vergonha quando questões internas, eu digo, do nosso meio, do meio cristão, que poderiam ser resolvidas entre nós, entre os cristãos, são levadas para o mundo externo, são levadas para julgamento externo. Lembremos que o texto fala, lá em 1 Coríntios 6, de 1 a 8, perante os homens, diante dos homens. Essas atitudes não são só entre nós, mas diante de todos os homens, conforme Romanos 14, 18, também nos diz. Que o Pai nos ajude à paz. Que você assuma a atitude, dizendo todos os dias: no que depender de mim, sempre que possível, eu vou buscar a paz. Eu quero ser um bem-aventurado, porque bem-aventurados pacificadores. Sabe por quê? São esses que veem a Deus. Quem está em paz vê Deus, quem promove paz vê Deus. Agora, quem vive em guerra interior, não sabe, não experimenta paz. Hoje, diga: no que depender de mim, eu vou viver em paz. Eu quero paz.
bem no fundo de minha alma há um doce silêncio que se espalha, aquietando meu ser. É uma calma infinita que somente os amados de Deus podem compreender. Paz, paz, quão doce paz é aquela que o Pai me dá. Eu lhe rogo que inundes para sempre meu ser em suas ondas de amor celestial. Paz, quão doce paz é aquela que o Pai me dá. Eu lhe rogo que inunde para sempre meu ser em suas ondas de amor celestial. Paz, paz, quão doce paz é aquela que o Pai me dá. Eu lhe rogo que inunde para sempre meu ser em suas ondas de amor celestial. Eu lhe rogo que inunde para sempre meu ser em suas ondas de amor celestial. Pai, tão doce paz, Ele já nos deixou a paz. Por isso é possível sim viver em paz. E essa paz começa em você, vivendo em paz, tendo paz no seu interior, que é independente se ao seu redor está tendo paz ou não. Você está em paz. E quando nós estamos em paz, nós vivemos em paz também uns com os outros. Vive em paz. Paz. E lembre-se, afirme para as circunstâncias que tentarem roubar a sua paz: no que depender de mim, se possível, eu vou criar relacionamentos de paz. Pai, obrigado pela paz que o Senhor nos deixou. E obrigado porque fomos chamados para estarmos vivendo em paz, promovendo a paz, não retribuindo mal com mal, não nos vingando
por conta própria, cabe ao Senhor. O Senhor sabe quando fazer, como fazer, a medida certa cabe ao Senhor. Entregamos as nossas questões, demandas em tuas mãos. Que vivamos e sejamos filhos da paz, para que o Senhor nos contemple e tenha regozijo em nos ver em paz. Seja assim, para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Amém.